e para que haja realismo, porque hoje, se há coisa que tivemos a preocupação foi de deixar propostas concretas ao Governo e aos empresários. Mas a CIP veio dizer que a greve tinha um impacto económico e financeiro da ordem dos 600, eu não tenho o número certo, mas 684 ou 648 milhões. Como o Governo dizia que eram 3,8% ou 4% de grevistas, nós fazemos desafio que os dois se entendam, o Governo e a CIP, porque às tantas chegam à conclusão que nós produzimos qualquer coisa como 12 mil milhões de euros por dia. E se é assim, vamos lá ver, porque às tantas o país está muito bem, não é? Mas que se entendam, não é? Ninguém pergunta o que é que se ganha com a liberdade de expressão. Quer dizer, pergunta o que é que se ganha com a greve, mas ninguém pergunta o que é que se ganha com a liberdade de expressão. Ninguém pergunta o que é que se ganha com a existência de partidos. Quer dizer, e na verdade, perde-se alguma coisa com a existência de partidos, perde-se alguma coisa com a liberdade de expressão e perde-se alguma coisa com a greve. Agora, o que não há é democracia sem nenhuma destas coisas. Isto não é preciso nem ser de esquerda, nem de direita, especialmente de esquerda, nem de direita. Não há democracia sem a representação dos interesses. É constitutivo do sistema democrático. E por isso o direito à greve não é um direito menor em relação aos outros. Não é um direito menor em relação ao direito da liberdade de nos expressarmos. Não é um direito menor em relação à liberdade de associação. Não é um direito menor à possibilidade de nós votarmos para escolher quem nos governa. É um direito da mesma natureza. Da mesma natureza. Não há aqui, de um ponto de vista constitucional, uma espécie de hierarquia de direitos que coloque o direito à greve como um direito que tem que estar sempre a justificar-se a si próprio. E, portanto, no discurso, de facto, as pessoas tratam o direito à greve como se fosse um direito menor, enquanto que os outros não o discutem como se fosse incontestável. E também tem custos. Isso é o primeiro aspecto. E depois, é evidente que, à luz da representação dos interesses, a greve é, obviamente, útil. Porque vamos racionar por absurdo. Vamos admitir que não há sindicatos, vamos admitir que não há greves, vamos admitir que não havia movimentos sociais neste momento em Portugal. Uma coisa eu lhe posso garantir, já havia liberalização completa dos despedimentos. Ponto. Pura e simplesmente havia. Na medida em que há forças sociais que a desejam. O papel numa sociedade democrática é encontrar mecanismos de representação que contrariem, não apenas através da expressão do voto, mas também através da expressão de defesa de interesses. A expressão corporativa, é evidente que há interesses corporativos que são por si próprios e pela sua natureza contraditórios, em alguns casos, com soluções de caráter nacional. Mas o direito de reivindicar e de ser representado, e no caso de muitos portugueses, os sindicatos são dos poucos mecanismos de representação. É evidente que a representação sindical é desigual. A representação sindical tende a privilegiar quem tem emprego, tende a privilegiar os chamados direitos adquiridos e, portanto, muitos dos desempregados, muitos dos jovens não se sentem representados na estrutura sindical. Ela própria tem também um papel conservador. Agora, o que nós não podemos é olhar para o exercício da greve, independentemente da retórica política da greve. Por isso, esta greve, quando a gente pergunta em que é útil esta greve, basta estar atento ao Governo para perceber que é útil. Por exemplo, porque é que o Ministro das Finanças reafirmou na última semana e na semana anterior que o 13º e o 14º mês são só para os 2 anos. Tenham cuidado que isto não é para continuar depois do programa. Eu tenho quase a certeza absoluta que se não houvesse uma preocupação com a conflitualidade social, ele não reafirmava. Também há uma preocupação com a Constituição e com a Constituição e com a forma como neste momento é a coisa mais o Tribunal Constitucional pode apreciar. Carlos, eu não sou jurista, mas eu não tenho dúvida nenhuma que muitas das medidas tomadas são inconstitucionais e nos últimos tempos são inconstitucionais. O problema não é esse. O problema é que, com o argumento do caráter de urgência das medidas, admite-se que o Tribunal Constitucional possa admitir. Mas eu também sou franco, preferia que se mudasse a Constituição do que houvesse uma maioria para mudar a Constituição, se entendesse que isso é fundamental, do que transformar o Tribunal Constitucional numa espécie de assinatura em branco de tudo que lhes é apresentado. A questão é constitucional, mas não é isso. Mesmo afirmações do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, quando apresentou o fim do 13º e 14º mês, não teve uma palavra com os funcionários públicos. Uma palavra de simpatia por pessoas que iam perder 25% do seu rendimento.
E tinha que ter. E no dia seguinte apontou-os como alvo em relação ao setor privado. No entanto, esta semana sentiu-se obrigado a dizer umas coisas simpáticas para os funcionários. Alguém pensa que estas coisas não foram feitas por causa da greve, da ameaça da greve e do contexto de criar a greve. Portanto, a utilidade da greve não pode ser medida no sentido de pensar que este orçamento não vai ser aplicado. Mas há muitas pequenas medidas que provavelmente, se não existissem sindicatos e se não existisse conflitualidade social, já tinham sido tomadas, porque elas estão num programa. E estes senhores têm a obrigação de exercer um princípio de representação que tem, como todos os princípios de representação, injustiças, na medida em que também criam eles próprios dificuldades, um princípio de representação em relação a quem não tem outros mecanismos de defesa. E não tem. Muitos dos trabalhadores, e há alguns que até ainda têm menos mecanismos de defesa do que aqueles que estão representados nos sindicatos e que ninguém os representa. Mas a gente pode dizer, eu sei quais são, por exemplo. Alguns são representados por partidos políticos, como o PCP. O PCP tem um papel de representação de uma parte de portugueses. Por exemplo, se você fosse um trabalhador rural alentejano com 60 anos ou 70 anos, que praticamente sem literacia, que não tem outro remédio, se não está empregado numa espécie de subemprego oficial pela Câmara Municipal que o emprega, você olha para o PC de formas diferentes, porque aquilo representa... É preciso ver que muitos portugueses, e aí admito que possa haver algumas injustiças, até na ação sindical, isso pode-se discutir, muitos portugueses não têm nenhuma representação. E é evidente que os poderosos têm, e não é pequena, não precisa de ser enunciada como se fossem sindicatos. É só para dizer que eu levei com um cassete da polícia na cabeça sem ter feito nada. Onde é que estava? Estava lá à frente. Estava lá à frente. Entretanto, eles chegaram com muita força a agredirem-nos. Eu levei com o cassete na cabeça, o meu namorado levou com o cassete nas costas. É só para dizer que isto é revoltante. Isto é uma manifestação pacífica e parece que nós aqui somos uns vândalos. Só mesmo pela causa, mais nada, foi só isso. E ela foi agredida. Mas é ou não verdade que algumas das pessoas que estão na manifestação tentaram subir a escadaria? É assim, as pessoas que estavam ao nosso lado, nós nos apercebemos, não. Agora, se houve, é possível que sim, nós não podemos responder pelos atos das pessoas. Se há imagens que não deixam dúvidas, há outras que, por melhores que sejam, não conseguem mostrar todas as causas, todas as consequências, todas as responsabilidades. E no meio de tamanha desordem, ainda houve quem tentasse manter alguma ordem e não perder a razão. Há sempre situações que podem ser criadas, nós não sabemos porquê, por pessoas que não queiram que as coisas corram bem, e a polícia muitas vezes nessas situações tem uma atitude demasiado agressiva e como eu sei que há pessoas mais velhas, crianças aqui, quando percebo que há alguma tensão, o de imediato não é mandar, mas sugerir algumas coisas, perguntar às pessoas se querem sentar, para poderem ter várias opções. Estamos a tentar incentivar o pessoal a acalmar-se, porque há imensas crianças e idosos e a polícia está-se a preparar para carregar no pessoal. E o que é que aconteceu há bocadinho? Consegue explicar? Houve grupos que começaram a meter fogos postos ali ao fundo e outros pessoal que está numa desana e a mandar garrafas para a polícia e está a instigar à violência. E talvez isso tenha ajudado a acalmar os ânimos, só não acalmou a indignação. Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril! Somos nós, amanhã são vocês!